Do óbvio, eu sou Rose Farias e esse é mais um episódio do seu queridíssimo MesaCast. E hoje eu trago um tema bem curioso: comunicação verbal e não verbal. Como é que a gente pode uni-las com muita congruência, uma vez que estudos mostram que 55% da nossa comunicação é não verbal? E sabe quem vai explorar esse tema junto conosco? Gabriela Soares, ela que é especialista no assunto. Ela vai nos mostrar como é que podemos nos comunicar muito além das palavras. Gabriela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rose, pelo convite, pelo espaço, pela receptividade. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Opa! Então, vamos embora explorar esse tema que é muito vasto, né, Gabriela? Muitas pessoas às vezes falam, se comunicar é tão natural, né? Eu digo sim, digo não, sei lá, ou eu começo a dar as respostas mais precisas, mais vagas, só que às vezes a gente diz algo e o nosso corpo, nossas expressões faciais diz totalmente diferente. Mas antes de entrarmos pontualmente nesse assunto, conta pra gente um pouquinho da tua história. O que te trouxe para esse universo de comportamento humano através das expressões corporais e faciais? Perfeito, não tem um melhor caminho de começar do que a introdução, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa desde pequena e o comportamento humano sempre me cativou. Então, esse pensamento que vem da infância de o que passa na cabeça daquela pessoa? Por que ela age de determinada maneira? Porque tem pessoas que, ao estar em contato como nós, fazem conexões genuínas e outras não têm essa aproximação. Então, ir para o caminho do comportamento vai somando, né, as experiências. Então, comecei a trabalhar desde muito cedo e quando a gente começa a trabalhar desde muito cedo é lidando com o público. Então, a melhor forma de compreender essas relações é analisando esses comportamentos inconscientes, simbólicos, as expressões sutis. Então, isso nos endossa em criar essa conexão de maneira genuína. Então, começou aí nessa curiosidade, nesse querer compreender o outro, as motivações, o que levava a ter um determinado tipo de comportamento. E eu falei, tem mais coisa aí por trás, né? Que lindo! O que mais que tem? Então, começou por aí, por curiosidade. E creio que a curiosidade nos leva nesse lugar, né, Rose? De querer saber mais, de querer se aprimorar, de buscar por uma evolução, e isso nos inclui também, não só os outros. Com então, certeza. A motivação inicial foi essa curiosidade mesmo. Sim, até porque quando você aprende a ler as expressões faciais e o gestual de outra pessoa, você acaba também se atentando às suas próprias, né? Eu costumo dar uma olhada, peraí, deixa eu ver se minha fala está congruente com o que meu corpo está dizendo. Até porque isso é um tanto da neurociência, né? Se você diz algo e seu corpo fala outra, é como se seu cérebro dissesse, mentirosa, mentiroso, o que é isso aí? Tá? Tem algo errado. Exato. Não é mesmo? Agora, Gabi, conta pra gente, porque eu acredito que tem muito mais pessoas curiosas para saber do que eu vou perguntar agora. Qual é a importância da comunicação não verbal no nosso dia a dia? Tudo. Comunicação não verbal está em tudo, está na roupa que você usa, está nos gestos que você faz, está na sua expressão facial, no trejeito, comportamento. Se eu estou aqui assim, qual mensagem que eu quero transmitir nessa postura? Estou fechada, não estou tão segura, estou num ambiente que não posso ficar leve, confortável. Então, mobiliza em tudo que a gente faz na vida, e principalmente no contato humano, como é o início da curiosidade, né? Se eu tenho uma relação e todas as relações são humanas, eu preciso compreender o que leva a uma motivação de uma relação, ou até numa situação de empreendedorismo, de efetivar uma venda, ou no meu caso, que é acompanhamento terapêutico, eu compreender um pouco mais essa mulher, além da linguagem verbal. Aquilo que às vezes não é dito,
mas está sendo dito nos trejeitos. Por entrelinhas. Olha só que interessante. Então, você usa essa sua habilidade de leitura corporal-facial também nas suas terapias? Muito nas terapias. No dia a dia, não tanto, né? Imagina, você num dia aí de trabalho, 12 horas praticamente, lendo as pessoas o tempo todo é muito cansativo. Até porque essas expressões, Rose, elas acontecem de 3 a 5 segundos. Muito rápido. Então, é aquilo, é o treinamento do olho para ver a coerência entre o que a pessoa diz verbalmente e aquilo que o rosto expressa de maneira inconsciente. Então, a gente brinca que na fala tem um ato falho. E o rosto, ele, como é a análise das expressões faciais, é o ato falho. Então, vaza os conteúdos, vazam as informações, e essas informações são as emoções primárias. Olha que interessante. Imagina essa técnica no mundo corporativo, numa empresa, por exemplo. Né? Suponhamos que você está entrevistando um candidato para uma vaga, e você olha no currículo, vê que até ele preenche pelo currículo ali aquela vaga. Só que, às vezes, a pessoa está tão saturada daquela função que está fazendo, que talvez ela quisesse exercer outra coisa, mas ela está dizendo, não, eu quero essa vaga, eu quero essa vaga. E se a pessoa que está fazendo a entrevista consegue fazer essa leitura, né, da expressão facial, corporal, já vai conseguir notar isso, não é? Muito. Eu trabalhei uma época com recrutamento e seleção para uma indústria farmacêutica bem renomada, não vou expor o nome. Claro. Mas tinha dinâmica de grupo, fazia contratação para as farmácias, então eram todos os cargos. E é justamente isso que você falou, a pessoa vem porque às vezes a motivação inicial é o benefício, é a segurança financeira, mas tá no tino de quem lida, é isso que eu falo, expressões faciais, comportamentos, linguagens inconscientes são para quem lida com o público. Então eu já tinha essa percepção, essa consciência de que para eu fechar uma vaga e ter efetividade naquela vaga, eu precisava acertar no perfil. Então eu já usava um pouco de astrologia. Que legal, até isso já você analisava faz também. Um pouquinho assim do como a pessoa chegava na entrevista, como ela sentava, se aquilo que ela estava falando e expressando tinha congruência com o que aparecia na expressão facial. Então eu conseguia ter assim um trabalho muito bem feito, graças a essa consciência das expressões sutis, do que acontece na linguagem não verbal, né? Interessante. Gabi, e quais são os sinais que você julga mais importante nessa questão de observação das microexpressões faciais? O que você julga interessante não deixarmos passar? Olha, o primordial, porque assim, as expressões, elas nos enquadram, porque emoções geram comportamentos. E vai gerar uma causa e efeito. Então, se você tem uma leitura expressial, por exemplo, de um sorriso psicopata, que é o sorriso do Coringa. Uau! É muito conhecido no nosso treinamento das expressões faciais. Eu acho que vai ter muita gente daqui pra frente, Gabi, olhando os sorrisos por aí. Mas aí que tá. Se for sorriso de canto, não é psicopata. Existe o sorriso social, o sorriso psicopata e o sorriso genuíno, que é esse como você expressou agora. Legal. Que é o sorrir com os olhos, né? A gente vê... Viu? Eu não sou psicopata. É importante ver, né? O que significa o sorriso genuíno, a felicidade, que é a emoção. É aqui o pezinho de galinha, que não importa do procedimento estético que você faça, numa expressão genuína vai aparecer. Olha, mesmo no mundo dos botox, né, que tira as expressões faciais, tem gente que faz pra camuflar, né? Mas quem tem um olho bem treinado, capta. Então, é o cantinho da boca que sobe, é esse músculozinho que fala que é o sorriso que vai lá na orelha. Então, é um conjunto de fatores que soma essa expressão genuína de felicidade. Então, qual seria a cautela de ao analisar? Os casos graves. Porque se eu expresso felicidade, qual é a mensagem consciente que eu transmito para você, Rose? De que eu estou bem. Estou receptiva. Sou uma pessoa acolhedora. Eu não te coloco em risco. Diferente de uma expressão, por exemplo, de raiva. Que te prepara, que a raiva é o olho esbugalado. Aquela coisa, né? A sobrancelha bem arqueada para cima. E aí isso te dá um comportamento de luta ou fuga. Peraí, essa pessoa tá vindo com raiva em minha direção. Qual é a resposta do cérebro límbico e amígdala? Perigo, bora. Então, essa leitura facial é importante para esses casos de poder prever comportamentos.
E nesse caso, Gabriela, as expressões faciais, elas sempre vêm acompanhadas de gestual no corpo ou não necessariamente? Depende da situação, né? Como você colocou, que era interessante trazer a visão do mundo de agora, da internet, de não estar no presencial, mas aí você tem evidência, tá gravado. Uhum. E aí, claro, juntam comportamentos de tronco, né? O tronco mais fechado, a cara fechada, tá com muita raiva. A pessoa que, felicidade genuína. O medo, né? Aquela postura que o ombro se fecha. Então, o ombro e a face vai se comunicar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uhum. Que é a linguagem inconsciente, né? Automática, instintiva, não se controla, acontece. Nossa, que interessante, gente. Muito bom. E como essa leitura, né, das microexpressões faciais e corporal pode interferir ou ajudar na comunicação, seja ela qual for? Seja nas relações amorosas, seja nas relações de trabalho, ou de pai e filho, de irmãos. Como que isso pode influenciar na sua percepção? Olha, na minha percepção, o começo do estudo, que foi com Paul Ekman, ele é o psicólogo das emoções, fez a série Lie to Me, que é bem conhecida. Ele fez todo o treinamento da Disney com os desenhos animados, né, que são personagens não humanos, onde aqueles personagens inanimados precisam ter uma expressão humana, como Divertidamente. Verdade. O Divertidamente 1 é basicamente todo o treinamento de Paul Ekman sobre as expressões primárias. E o 2, as emoções secundárias. Aí já entra ansiedade, né? Já entra o pânico, tem outras emoções por ali. Mas, retomando a sua pergunta, como isso pode ser usado nas relações humanas? Em tudo, Rose. Em tudo. Para você ver e analisar um tipo de perfil e falar me conecto ou não. Hoje a gente sabe o quanto o pertencimento é importante, tanto no meio empresarial, quanto na vida pessoal, quanto na vida social. Então, essa leitura do que acontece inconscientemente é válida para essas situações. Eu me aproximo ou eu me afasto. Assim como na empresa, eu entro num ambiente tóxico, abusivo, e aí um colaborador chega e fala, olha, eu tô com muito medo. Me conta mais sobre esse medo. Ai, aconteceu isso, aquilo, nanana. Tá sendo congruente com o que aparece no rosto, com a fala? Tá. Eu consigo ter uma soma de testemunhos para conseguir analisar se aquela expressão facial está sendo coerente com a situação que está me verbalizando. Se aquela pessoa não está exagerando, né, no assunto, ou não está invertendo os papéis. Olha, interessante isso. E creio que para todo mundo que lida com o público, deveria ser uma coisa assim que nasceu, começou a lidar com o ser humano, começou a ter percepção de si, esse conhecimento deveria estar disponível. E acho que essa é a sua proposta em me convidar aqui, né? Fazer com que esse conhecimento cresça para um número de pessoas que... A gente sabe, o empreendedorismo está crescendo. Não adianta o cargo ou a empresa que você trabalha e você vai lidar com o público. Eu brinco, só não trabalha com o público e é veterinário, mas ainda assim tem o tutor. Exatamente. Então, tem essa conexão. Então, ela é válida, ao meu ver, para todas as áreas da vida. Seja no ambiente familiar, para identificar que a gente sabe, existem famílias disfuncionais. Total, infelizmente. Sim. E qual é a maneira de falar, opa, peraí, isso aqui não tá saudável. Isso aqui para um sorriso do Coringa, que é uma psicopatia, é perigoso para mim. Um sorriso, uma expressão narcisista, um sociopata. Verdade. E aí você começa, porque antes das patologias, existem as emoções disfuncionais. E ao analisar isso, você começa a falar, é um território seguro, é um território disfuncional. E engraçado que esses sinais, né, de sociopatia, psicopatia, narcisismo, vem desde cedo, desde pequenininho. Se a mãe e o pai, como você falou, fizesse um curso mesmo de linguagem corporal, na verdade, comunicação não verbal é a palavra propriamente dita, já conseguiria ver alguns sinais e, de repente, poderia ajudar aquele ser humaninho ali a ser uma pessoa diferente. Sim, por que não?
né? E, sei lá, é como a gente estuda bastante na psicanálise, né? E tem um exemplo que eu gosto muito de citar. Observa uma pessoinha que machuca um animal e se diverte com aquilo. Normal não é, natural não é. Né? Se há uma expressão de alegria, não há uma expressão genuína de tristeza, opa. Não, de diversão. Engraçado isso, né? Até quando, lembra na época do sapo? Não sei da sua época, mas quando, na minha época, eu tenho pavor de sapo até hoje. Então, sempre nos orientava a colocar sal, né? Pra ele, na lesma. Na lesma. Aí ele começa a inchar e começa a ficar inquieto e ele saía do local. Eu jogava, mas ficava, chorava jogando, chorando, ai meu Deus, tadinho do sapo. Né? E tem outras pessoas, eu tinha amigos no meu ciclo que se divertia, começava a rir. Vou até contar um caso aqui, não vou nem citar nomes, porque vai que a pessoa tá me escutando, depois ela vai achar ruim. Ela não gostava de gatos. Acredito que até hoje não gosta. Mas na época, né, quando nós éramos pequenos, era terrível. Ele pegava o gato, era um rapazinho, ele pegava o gato pelo rabo e ficava, juro por Deus, girando o gato e rindo. E jogava aquele gato mais longe que ele pudesse. Claro que eu não, né, cerrei contato, amizade, fiquei com medo. Eu falei, que pega no meu cabelo, né, me gira e joga longe. Não quero. Mas a gente fala isso brincando, mas olha, já é sinais de que a pessoa vai ser um adolescente, um adulto problemático, né, com alguma disfunção psicológica. Porque quem faz isso com o animal não tem empatia. Sim. Então, se você espera já com esse exemplo, falar, opa, se fez isso e estava com uma expressão genuína de felicidade, há alguma incongruência. Então, é nesses casos que entram as expressões faciais. Então, é um treinamento para as pessoas que lidam com segurança. Então, aeroportos, até mesmo policiais. Lá no treinamento de Paul Ekman, ele traz para a KPMG, que são estruturas mesmo de testar essas congruências. Então, aeroportos já usam também. Hoje a gente tem... por exemplo, dá um exemplo nos aeroportos. Como você vai descer, saiu do Brasil, vai descer numa imigração, dá seu passaporte lá, o que você vai fazer? Vim passear. Expressão de felicidade. Vim no velório. Vim aqui porque tem alguém da família mal. Vim aqui para uma entrevista de emprego. Ou situações de pessoas que vão coagidas. Então, aquele profissional ali, naquele momento, tem que estar treinado para captar essas falhas, incongruências. Porque ela pode estar indo coagida e sendo forçada a fingir que tá tudo bem. Tô aqui, nossa. E a expressão ali tá com medo. Mas você veio para ficar na casa de quem? Quem comprou tua passagem? Foi no cartão? Deixa eu ver o teu cartão. Qual hotel você vai ficar? Não tem hotel? Então, são testes, assim como na entrevista, assim como numa anamnese do acompanhamento terapêutico, assim como, às vezes, numa roda de constelação, a pessoa não consegue nomear a emoção que está ali, no rosto vaza, por exemplo, uma expressão de tristeza, de raiva, de desprezo, e a pessoa está lá assim. E eu tô vendo no rosto. Faz sentido essa emoção ser tristeza profunda? Percebo que você sente desprezo ao falar dessa pessoa. Nossa, Gá, verdade. Eu não estava conseguindo achar a palavra essa. Porque a gente sabe, né, Rose, o quanto que é importante num acompanhamento terapêutico nomear. Dar nome às emoções, às situações. Então, é uma soma. É o princípio de tudo. Se você não consegue nomear o que está sentindo, fica difícil você, né, ter um ponto de partida para ajudar aquela pessoa. Sim. Então, essas linguagens não verbais entram nesse combo todo, que eu falo que é o combo holístico. Que ao lidar com o ser humano, não adianta, eu tô aqui no ambiente empresarial, eu vou focar só nos resultados, só nas metas, e não vou olhar para as emoções desse colaborador. Porque às vezes eu tô numa palestra com a empresa e o colaborador tá lá. Desprezo. Não vai levar a sério aquilo que você passou no treinamento, na reunião. Já vazou no rosto que a pessoa sente desprezo por você. O que você vai fazer com isso? Olha, interessante. E aí vem as projeções, né? Você sair delas. Tendo ali uma equipe multidisciplinar dentro da empresa, no ambiente que for, ambiente hospitalar, saúde,
qualquer profissão que lide com o outro. Isso serve também, por exemplo, Gabi, em alguns treinamentos, né? Ou quando você está ensinando algo para alguém, a pessoa talvez tenha medo de falar, não estou entendendo, ou a forma que você está falando está incompreendido. Se você costuma olhar para essa pessoa, né, ou aprende a fazer a leitura corporal facial, você já capta que ela não entendeu. Entendeu, fulano? Mas a cara dela está mostrando que não entendeu, e aí dá a chance daquela pessoa que está, né, dando treinamento mudar a forma de falar, descobrir uma outra forma de ensinar aquela pessoa. Exato, Rose. Que a gente tem o senso... O senso comum que diz, né, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta, mas essa comunicação não funciona mais. Não mesmo. Então, se é um colaborador que fez, essa não está categorizada nas 7 expressões universais, que a gente tem as 7. Mas essa já é uma de senso comum. Comenta aí pro meus, além do óbvio, quais são essas 7? São 7 classificadas universais que em qualquer canto do mundo as pessoas vão expressá-las. Tem um estudo bem engraçado e bem genuíno que eles pegam, categorizam, né? Não quero dizer que eu concorde com isso, mas países desenvolvidos que tem TV, que tem cinema, que tem toda a questão do teatro, da expressão facial, e pegam uma outra sociedade e cultura isolada da sociedade, que não tem acesso à TV, não tem acesso a imagens, e eles captaram que tanto a desenvolvida quanto a não desenvolvida, as expressões eram as mesmas. Que a gente pode chamar de neurônio espelho. Né? Então, assim, eles começaram a questionar, por que aqui que tem TV e tem tudo, as expressões ocorrem dessa maneira, e lá do outro lado que não tem nada, eles não sabem o que acontece aqui, e o resultado é o mesmo. As expressões são as mesmas. Então, as 7 universais são tristeza, alegria, felicidade, aí entra medo, entra o desprezo, a boquinha pro lado, entra a surpresa e... Ai, gente. Tristeza, alegria, medo, raiva, desprezo, nojo. Qual é a 7ª agora? Tem a ver com o amor? Não, é que entra a felicidade. Tá, vai vir. Tá. Mas são as 7 universais. Odeio quando eu esqueço as coisas, virginiana que sou. Mas conforme vai acontecendo, ela... Vai vir a 7ª. Então, essas 7 são essas que são categorizadas. Paul Ekman ficou anos estudando e analisando todas as congruências do rosto e categorizou essas 7. E essas 7 vão falar de comportamentos. E que bacana você falar disso, porque, acredite, tem pessoas que não acham que fala com o corpo, com o rosto, que só se comunica verbalmente. Infelizmente. É perigoso. Não, teve um tempo atrás, né, que eu passei por uma situação desse tipo. Eu estava lidando com uma pessoa em que ela não tinha congruência. O que ela falava não era congruente com o que ela demonstrava, né, nas atitudes aqui no externo, sabe? E aí eu fui mostrar para ela, olha... Eu sentei com essa pessoa e falei assim, tá tudo bem? Vamos conversar? Porque você fala que tá tudo bem, que a situação tá ajustada assim, assim, assado, mas o teu corpo fala que não. O distanciamento, o olhar, né, a forma como você fala, mostra que não. E aí foi difícil da gente chegar no consenso, porque ela batia no martelo dizendo que não, que eu tava louca, que tá tudo bem, que ela não tava falando coisa nenhuma com expressão facial ou com o corpo dela. E aí, claro, né, os caminhos foram para lados diferentes. Isso era profissional no caso, né, não era em relação amorosa, mas profissional. Mas assim, ela fechava a comunicação. Não. E depois, lógico... No fim das contas, né, ficou claro de que não estava nada bem mesmo. Só que ela não sabia como expressar, ou como falar, como dizer, mas o corpo dela estava falando isso o tempo todo. Que é difícil, às vezes, falar a verdade. Talvez por medo de magoar, talvez por medo de entrar num conflito. A gente sabe que tem muito isso. Não, eu não quero discutir com aquela pessoa, eu não quero que ela fique chateada por eu mostrar que não quero mais continuar com X parceria, com determinado assunto. Então eu vou
dizer que tá tudo bem. Mas Só aí, que- olha a importância do inconsciente não verbal. Te emitir uma imagem de falar, distancia, né? Isso no profissional é muito fácil fazer, mas e quando é o âmbito familiar? Ou num relacionamento? É difícil. E a gente sabe que tem muitos relacionamentos doentes, né? Não tô dizendo só de relacionamentos amorosos. Relações no geral, né? E as pessoas não se dão conta disso. Mas Porque o rosto vaza. Sim, mas é que tem pessoas que não sabem fazer leitura, né? Tem gente que se apega muito ao que o outro tá dizendo. Tem muita gente que não aprendeu a ler sinais. Tem gente que fala assim, mas eu não sabia. Sabia. Você que não se atentou aos sinais. aos sinais. Porque a pessoa, ela te dá sinais o tempo todo de que gosta, ou de que não gosta, ou que gostou de determinada fala tua, ou que não gostou, ou que está confortável ou não está confortável, né? Não tem aquele ditado, o silêncio também é uma resposta? Sim, porque é. Né? Então, é por isso que eu falo que conhecimento é libertador. Né? Até tem o texto bíblico que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Sim, porque quando você busca autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas não estou falando de papinho de coach, não, estou falando de desenvolvimento na prática mesmo. Como é que teu cérebro funciona? Porque o que tu pensa, tu sente. E o que você sente, logo você vai sair, né, se comportar, você vai sair se comportando na vida. E quando a gente fala na vida, é na vida nas relações amorosas, nas relações de amizade, nas relações familiares, nas relações, né, empresariais, corporativas, seja ela qual for. Então, o que você está pensando? O que você está sentindo? É importante que as pessoas tomem consciência disso. Fala, eu já me conheço, se conhece nada. Quem fala isso geralmente não se conhece. Não se conhece. Eu conheço pessoas que não sabem nem quem são. Se você fala assim, quem é você? Ela fala, eu sou profissional X, ela fala da profissão. Eu sou formada nisso, sou formada naquilo, eu sou mãe, eu sou esposa, Não, mas não estou perguntando das suas qualidades ou qualificações profissionais. É quem é você. Sim. Quem é você na sua essência, São na sua autenticidade. São as máscaras, né, Rose? As máscaras que todos nós, me incluo nisso também, porque eu sou humana, né? Nós estamos inseridas nisso. Ter essas máscaras, mas a que ponto a gente se perde nelas? Sim. Então, todas essas linguagens não verbais é também uma forma de trazer um pouco mais de você para si. Isso é verdade. E isso inclui os sonhos, né? Você vai dormir, entra no estado de sono REM, vem um monte de imagens e essas imagens vai modular sua emoção quando você acorda. Uma pessoa que deita para dormir, tem um pesadelo, medo, vai acordar com qual gatilho? Medo. Ou se teve um sonho muito bom, que a expressão da felicidade, ela vem com conquista, com prazer, com sensação de genuína de estar evoluindo, concretizando. E a pessoa acorda e fala, gente, olha o pezinho de galinha. Então são expressões, são genuínas, elas ocorrem, elas modulam a forma como os outros nos percebem, a forma como a gente se porta no mundo, a forma como eu chego num ambiente. Pode ter certeza, entra num qualquer que for o estabelecimento que você vai ser servido de cara feia, de mau humor. Você não volta ali, né? Você não volta e quem vai te atender vai falar, nossa, que pessoa diferente de um sorriso genuíno, muito obrigada por você estar me servindo. Tava ótimo. O que eu comi, o que eu bebi, muito obrigada. Porque às vezes certas expressões podem ativar alguns gatilhos na outra pessoa, involuntariamente. Até engraçado, eu até vou compartilhar algo, mas para fazer a ponte com o que você disse, é engraçado esse negócio de você entrar no estabelecimento para comer algo ou tomar um café e você não se sentir bem, né? Ou a atendente tá com a cara brava, mal-humorada. Tá com aquela carinha de desprezo. Né? Você sai do ambiente e fala, meu Deus, mas eu tava tão bem, mas agora eu tô, sei lá, tô me sentindo pesada, tô estranha, tô me sentindo agitada. Porque tu tava no ambiente que tava te deixando assim. Né? Inconscientemente você fez a leitura do ambiente. O ambiente te deixou
ansiosa, porque assim, se você tá num lugar ansioso, tu vai ficar ansioso. Se você tá falando com alguém que está ansiosa, ela vai acabar te deixando ansiosa também, inconscientemente. O famoso nos neurônios espelhos. E aí onde eu quero compartilhar algo que é muito interessante, e é algo que, quando a gente fala de autoconhecimento, isso inclui a nós, como você falou, a mim também. Porque até hoje, né, eu continuo sempre buscando autodesenvolvimento. Porque eu também lido com pessoas, e antes de cuidar de pessoas ou de cuidar das emoções das pessoas, eu preciso cuidar das minhas primeiro. Com certeza. Primeiro, eu preciso entender como eu funciono, quem sou eu, né? Para partir daí, não espelhar coisas minhas na outra pessoa. E aí entra uma coisa muito bacana sobre essa coisa de expressão facial, que é muito peculiar. Eu sou muito observadora. Então, é claro que eu não sou neurótica. A gente vai falar sobre isso também, sobre essa coisa de ficar neurótica, olhando a cara das pessoas, né, o tempo todo, as expressões. Temos que cuidar com isso. Mas como eu sou observadora, tem um gatilho muito peculiar meu. Isso aí eu vou abrir, né? Por exemplo, eu sempre comento esse gatilho quando a pessoa é muito, muito próxima de mim. Quando ela vai conviver comigo. Seja nas relações amorosas ou familiar, enfim. As minhas irmãs sabem, meus irmãos sabem disso. Por exemplo, não gosto que grite comigo. Gritou comigo, levantou a voz. Por exemplo, nós estamos num contexto, estamos conversando. E aí você me, Rosa, vamos debater sobre tal assunto? E eu falo, tá, vamos debater sobre tal assunto. Debater pra mim é tipo conversar, trocar uma ideia. Se você começar a levantar a voz, pra mim, levantar a voz, como, tô discordando de você, mas vou levantar a voz. Aquilo começa a ativar um gatilho de que, opa, esse papo aqui não tá saudável. Isso. Porque eu tive várias situações quando pequena, em relação a isso, a gritos, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gritos mesmo, com gritos. E isso, né, por um bom tempo, me torturava. Qualquer pessoa que chegava gritando e falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ativava uma coisa ruim. Aí eu dizia, tem que nada, não tem que nada. Mandou eu fazer que eu não fazia, né? Aquela birrenta. Mas claro, depois de adulta, né, com bastante processo terapêutico, entendendo como, né, porque assim, foi difícil eu perceber esse gatilho. É difícil. Eu me perguntava, por que aquela pessoa me deixa tão nervosa? Por que ela começa a falar comigo, eu começo a querer fugir, ou a querer me defender, ou atacar? Por que eu fico atacando? Tá vendo? Olha só, era essa a minha reação, eu queria atacar. E depois eu fui entendendo, com muito processo terapêutico, de que era isso. A pessoa aumentou, ela fez expressão de tô brava, tô discordando de você, vou pra cima de você, eu já queria me defender. Sim, então, e é totalmente esperado, né? Porque muito se fala de trauma, estresse pós-traumático, mas ninguém fala que um ambiente de muita briga, de voz alta, de música alta, vai influenciar esse cérebro emocional. Você estava me falando ali, estava passando na cabeça, sequestro da amígdala, que é Exatamente. O nosso cérebro emocional. Então, olha só essa dinâmica que às vezes acontece temporário na época da infância e que perdura a nossa vida toda. E é o que você falou, tomar essa autorresponsabilidade, Rose, Exato. De falar, olha, eu não tô pronta, mas eu tô em evolução constante, sempre me desenvolvendo, me autoconhecendo, buscando saber um pouco mais de mim, da minha história, quais são meus gatilhos. Porque quando não se sabe, o ambiente... A gente tem controle do ambiente? Não, com certeza não. Nenhum. Se eu falar, olha, eu vou chegar aqui, vou controlar a luz, vou controlar tudo pra não me dar nenhum gatilho. Impossível. Pro sistema nervoso central, isso é estar em alerta. Isso é disfuncional pra nossa saúde. Então, compreender a sua dinâmica de falar, olha, pra mim não faz sentido estar num ambiente de gritaria. Quando alguém altera a voz pra mim, eu já sei que eu entro naquele lugar de cérebro emocional que não vai ser benéfico. E aí entram os tratamentos, que é interessante. Exatamente. Porque não adianta nada você identificar e não saber o que fazer, o que agir. Mas aí também entra a questão da metacognição, né? Da autoconsciência. Porque às vezes, Gabi, a gente vai precisar entrar num ambiente tenso, que vai gerar ali um desconforto, né? Hoje, enquanto adulta e sabendo, né, desse meu gatilho, né? Hoje eu tenho consciência dele. Então eu lido muito melhor. Quando alguém aumentou a voz, ou quando tem um lugar, né, de conflito, eu falo, calma, não é sobre mim. A melhor forma. Não é sobre mim. Isso. Aí se desidentificar da situação. Exatamente.
Mas por quê? Se você falar assim, tá tudo bem, mas se tuas expressões, sua voz tá alta e tua cara tá de brava, eu vou falar, não tá. Aí já ativa outros gatilhos. É sobre isso que a gente tá falando, né? Sobre como 55% da comunicação é não verbal, entra também a questão da entonação da voz. Porque 38% é a voz. É a voz. Né? A entonação da voz. É como assim, um exemplo, né? Você chegou em casa depois de um dia de trabalho e aí você chega à expressão genuína de felicidade. Os pets, eles fazem a leitura muito bem das nossas expressões faciais. Que legal. E eles imitam. É muito interessante. Porque ao longo do convívio, né, conosco, os pets foram percebendo ali. Eles não têm córtex pré-frontal, tomada de julgamento, racionalidade, o que é moral, o que é certo e errado. Então, cérebro límbico, totalmente emocional. Então, você chega em casa feliz, a voz. Ai, meu pet, meu amor, não sei o que, vem cá. Ele sabe que ele vai ter a recompensa da brincadeira, da alegria, do carinho. Diferente de quando você chega em casa, por exemplo, estressada, e ele fez uma baderna em casa, você não estava esperando, já fecha a expressão de raiva, aquele olho salta, aquela expressão genuína de que tô em fúria. O pet já sabe, nem vou chegar perto, eu vou lá pra minha caminha escondidinha. É verdade, né? Vou me esconder, vou lá baixar a orelha e ficar lá, porque não vai ser bom se eu me aproximar. Então, para você ter essa noção de que os pets usam, a gente também tem esse conhecimento, mas creio que com a vida de tudo muito automático, que é sair da atenção plena, né, que é estar no presente. Eu estou aqui falando com a Rose, eu percebo a Rose. Eu estou aqui, eu não estou com o corpo aqui e o pensamento e a alma em outro lugar. E isso me permite, estando na presença, captar coisas que num estado automático eu não perceberia. Então, além dos pets, né, hoje a gente tem inteligências artificiais nas câmeras. Em Santa Catarina, né, avançou bastante o reconhecimento facial. São Paulo também tem a Smart City. Então, verdade. São contextos que eles podem prever determinados comportamentos, como no aeroporto. A gente sabe que quando há alguma situação de conflito, as pessoas vão atacar lugares públicos. Olha só. E esses lugares públicos já podem ter as câmeras de reconhecimento facial que prevê esse comportamento. A pessoa está com expressão de raiva. Que rico isso. A pessoa está tendo um comportamento que ela vai furtar algo. Antes de ocorrer, eu antecipo. Então, é uma antevisão. Diferente do que pensar um julgamento. É uma crítica, eu estou o tempo todo analisando. Não é esse o intuito. É prever comportamento, ver a coerência. Então, às vezes, até um colapso nervoso. Que alguém pode estar entrando numa situação de crise de pânico no aeroporto para entrar no avião. Um ambiente bem treinado vai ter o recurso para poder sanar e acolher aquela situação. Exato. No ambiente de trabalho também. No ambiente em todos aquela os pessoa não está com frescura, ela está entrando numa crise de ansiedade, ou ela está agitada por algum momento. O cliente, porque acontece também muito do cliente chegar, não é só o atendente que às vezes atende de má vontade, às vezes chega um cliente lá fora da casa, fora da caixa, literalmente, e começa a gritar ali com a tua funcionária ou com o funcionário, e você nota aquele cenário, e aí, olha só, tirar a funcionária dali, né? Tá sendo coagida, olha a expressão dela, tá com medo, tá tenso, ao invés de eu, né, ir para cima do cliente, primeiro tira a funcionária daquela situação, né? E o quão importante saber disso. Total. E a funcionária ter esse olhar atento, de já falar, opa, essa pessoa tá vindo, tá com um olhar estranho, não tá sendo coerente com o ambiente. Se eu entro num ambiente que é um lugar mais calmo, se eu chego gritando, se eu chego com uma expressão de raiva, então deixa eu modular esse comportamento. Tá tudo bem? Quer sentar? Quer uma água? Tem um óleo essencial aqui que atua nesse cérebro límbico, cérebro emocional, que vai regular essas emoções.
além do centramento, ground, enfim, as técnicas que a gente conhece, né? Mas acho que esse é o link interessante também, Rose, da gente trazer. Vamos trazer num segundo episódio, com certeza. Eu tô vendo que você é cheia de camadas aí, igualzinho uma cebolinha. Vai descascando. É o que eu te falei, sou curiosa. E a curiosidade já me levou em conhecimentos, em estudos que eles lá na frente se encontram. Parece que são distintos, mas se encontram lá na frente. Então, compreender a emoção não é só julgar e só analisar, mas ter recursos do que fazer com ela. Gabi, quais são os erros mais comuns que as pessoas, ao fazerem leitura corporal e facial, eu digo até profissional mesmo, mais cometem? Quais são os perigos de fazer uma leitura errada? Esse julgamento. Pra tudo, né? Tudo que você julga pode ser uma projeção de si mesmo, uma transferência de um conteúdo inconsciente, mas o julgamento de falar, ai, olha, falei com fulana, me deu um sorriso falso. Não foi um sorriso genuíno, eu não vi o pé de galinha. Eu não vi aqui o músculo subindo, a boquinha subindo, não vi o sorrir com os olhos. Ai, não gosta de mim. Ai, tá sendo falsa comigo. Ai, vai montar alguma cama de gato pra cima de mim. Então, esse julgamento, às vezes, pode nos dar um equívoco. Por isso que ler expressões é uma somatória de fatores. Se eu te pergunto, né, eu supondo o exemplo, Rose, lembra de um capítulo muito feliz da sua vida? De quando você se sentiu realizada, de quando algo parecia impossível e se tornou possível. Ou lembra daquela pessoa que você ama e gosta muito. Vaza no rosto. Isso é verdade. É genuíno. Então, o pior erro que pode acontecer é achar que isso é receita de bolo. Se a boquinha tá pro lado, é desprezo. Que é a única expressão assimétrica que a gente tem no rosto é o do desprezo. Se a pessoa regalou o olhão pra mim, ou é medo ou é surpresa. Se ela fez a carinha de triste, o olhinho do gatinho do Shrek, ai, eu vou ter que ceder, porque tá triste. Então, sabe, achar que é receita de bolo. E não olhar esse ser humano num viés holístico, total. A história, a expressão, o tom de voz, se gaguejou ou não, se coçou o nariz, que é uma expressão corporal de mentira. Então, é uma somatória. Então, o pior erro que tem é falar, fez tal coisa é tristeza, fez tal coisa é desprezo, fez tal coisa... Então, não existe receita de bolo ao lidar com o outro. É soma de testemunhos. Tem que avaliar a pessoa como um todo. Isso. E aí, já pegando o gancho, eu quero te fazer uma outra pergunta. Como não se tornar neurótica nesse sentido? Chegar em qualquer ambiente, qualquer reunião, ficar fazendo leituras. Ficar com toque, né? Ficar com toque. Sei não, ativar neuroses, não. Acho Exatamente, não ficar neurótico. A melhor forma, creio que é ter coerência com o que você está aplicando. É uma entrevista de emprego? É um profissional da área de segurança que está fazendo o seu trabalho e a pessoa está chegando até ele? É num ambiente de acompanhamento terapêutico? Então, existem ambientes, assim como a etiqueta, né? A etiqueta também é uma linguagem não simbólica. Aquilo que você faz, não para o outro notar, mas para que o ambiente fique mais leve, mais saudável, para o convívio humano. Então, a melhor forma de analisar, levar para a vida, é não fazer receita de bolo. Muito bem respondido, muito bem. Que assunto mais vasto aqui. Tô aqui parada na sua. Me diz só reconhecendo, né? Sim, né? Pra não ficar neurótica. Espera que eu divaguei um pouco, mas retomei. Pra não ficar neurótica é estar coerente com o ambiente. Então, muito se é na empresa, se é, por exemplo, um profissional da área da saúde que está prestando algum serviço de emergência, saber identificar. Então, existem situações para ser analisado. Imagina, o dia todo. Eu dei bom dia pro porteiro. O porteiro tava com aquela cara, vixe, o que eu fiz? O que será que aconteceu? Será que alguém maltratou? Não, né? Isso é muito cansativo e desgastante. É encontrar um equilíbrio, né? Saber o momento certo. Isso. Né? Do porquê tá usando e para que tá usando. Muito bem respondido mesmo. Agora eu quero saber da tua percepção sobre a comunicação verbal e não verbal no mundo digital.
Porque hoje a maioria das pessoas se comunicam via WhatsApp. Ligação nem existe mais. O telefone toca, a gente até fica surpreso. Nossa, alguém tá me ligando? Que estranho. Sim. Né? Ou então você liga para a pessoa, às vezes até pelo WhatsApp, e a pessoa recusa, não quer te atender, porque não quer falar. As pessoas querem digitar ou gravar áudio. E aí, como que a gente... Quais são as tuas dicas para a gente interpretar melhor a comunicação? Que aí, né, via WhatsApp. Não ficar fazendo pré-julgamento. Né, essa pessoa... Nossa, ela escreveu... Ela foi sucinta, ela tá brava. Ou ela só mandou um sim, ela tá... Né, não quer conversar. Como que a gente pode fazer esse tipo de leitura? Conta aí pra gente. Primeiro passo é identificar que essa emoção que você projeta no outro não é você. Porque isso acontece muito, né? Nossa, a pessoa foi ríspida. Tá, mas essa é a percepção que ocorreu no seu dia e pode estar sendo projetada nessa conversa. Olha que interessante. Porque muito do que é escrito, a gente não tem entonação. Por exemplo, te mando um áudio, se eu estiver feliz, no fundo dá pra perceber na minha voz que tem um sorrisinho. Aquela pessoa fala, nossa, ela mandou um áudio sorrindo. Rose, estou muito feliz com o nosso encontro, que vai acontecer hoje. Estou muito empolgada, já estou a caminho. Vende, oi Rose, tudo bem? Olha, tô no trânsito. Tá, olha, aconteceu um monte de imprevisto, assim, tô com a agenda lotada. Tô indo só por Jesus. Nossa. A gente percebe. Sim. Então, creio que a melhor forma de perceber, tudo bem que ninguém gosta de receber áudio, podcast gigantão, mas creio que para criar conexão, seja mandar um áudio. Porque escrito, às vezes, a gente quer ser mais rápido, sucinto, breve, e acaba não transmitindo esse afago emocional que é necessário nas relações. Então, ao meu ver, o que eu acredito que seria fundamental para lidar com as redes e ainda assim estar atenta às expressões, às emoções, aos trejeitos. Posso te ligar de vídeo? Eu sei que assim, o seu dia é muito corrido, mas a gente pode falar 5 minutos por vídeo? Eu, por exemplo, não faço terapia sem ter vídeo. Eu posso te ligar rapidinho? Não, olha, dentro da nossa sessão a gente tem os combinados. Atenção plena, presença, ambiente controlado, ninguém vai te interromper, você não vai se sentir exposta, mesmo que você esteja na sua casa, porque terapia a gente lida com temas complexos. Vídeo. Então, quando não é nada muito importante, beleza. Áudio, digita, mas algo que precise da atenção, desse centramento, conexão com o outro, vídeo. Que ali você vai conseguir captar. A pessoa tá bem, ela tá minimamente arrumada, qual a roupa que ela tá usando, porque a roupa também é uma linguagem não verbal. Se a pessoa tá de pijama, de cabelo em pé, não se cuida. Nossa. Tá com uma expressão ali triste, ombros pra frente. Você já consegue ter uma percepção do que tá acontecendo. Ou que ela não tá bem, né? O desleixo tá contando alguma história. O que aconteceu no seu dia? Você acordou agora? Houve algo que te deixou de insônia? Ou algo que te preocupou durante a noite, que agora no horário da nossa sessão você tá dessa maneira? Não como uma forma de julgamento. Entendi. Mas como uma forma de olhar pro outro com compaixão e tentar entender o que se passa com aquela outra vida. Então, por mais que o digital, né, às vezes afasta um pouco, a gente tem muito posicionamento de imagem hoje em dia, sim, o branding pessoal. Então, tudo isso traz um pouco mais de percepção para quem está do outro lado do que acontece na vida daquela pessoa. Imagine se nós hoje aqui, para prestigiar o MesaCast, viéssemos de pijama. Nossa, imagina. Acordei e vim, porque o que importa é o conteúdo, é o que está aqui. Isso endossa a sua fala ou desvaloriza? Porque também é uma forma de linguagem não verbal. Claro. Seria até um desrespeito para os ouvintes ou para quem vai nos ver depois, está totalmente desleixado, né? A gente se prepara para eles, para quem está nos escutando, né? Sim. Para o outro, para nós mesmas. Para endossar o posicionamento que a gente quer ter, a imagem, a forma como, mesmo que inconscientemente, somos vistas. Então, é uma somatória de tudo, né, Rose? Mas creio que, para embasar a sua pergunta,
seja essa forma relevante de que é importante vídeo. Não pode ser tratada por áudio, por escrita. Essa é uma sugestão também para o mundo corporativo que você daria? Sim. O home office está em alta, né? Sim. A pessoa do home office agora vai falar, por que ela falou isso? Mas a forma da empresa ver a coerência do colaborador. Vou marcar uma reunião 2 vezes na semana, de vídeo, todo mundo com câmera aberta. Deixa eu ver como vocês estão. Bacana. Como está o ambiente, que é o que você falou, o ambiente gatilha emoção, gatilha comportamento. Então, trazer um pouco mais desse, por mais que seja online, um pouco mais de presença. Essa presença de estou aqui, estou te vendo. E vendo é diferente de estou julgando. Que é uma frase da constelação familiar, né? Eu te vejo. Eu te vejo. Muito bom. Quando eu digo eu te vejo, não é eu, olha, que linda, que maravilhoso o acessório, a cor. Não, eu te vejo. E esse eu te ver é estar na presença. É olhar nos olhos. Isso. Para enxergar o que está por trás da alma da pessoa. Mas uma coisa que eu quero te perguntar também, Gabi, até para quem está nos vendo, né, ou vai nos ouvir depois, tu consegue trazer algum exemplo prático de uma comunicação que foi totalmente modificada para o lado positivo por conta do bom uso das expressões corporais e faciais? Sim, nossa, eu tenho inúmeros casos. Não vou expor nomes ou situações, claro, porque é um código de ética e de conduta do ambiente terapêutico, mas tive uma paciente que... Anamnese, né? Como é que foi? Conta um pouco mais da sua história, fazendo a linhagem cronológica. E ao tocar um fato bem traumático, ela travou. Que é natural, né? Quando o sistema nervoso central vê que é uma demanda muito forte de um estresse ali, ou a gente dissocia ou a gente entra em tela branca. E no rosto dela vazou a expressão de uma mistura de raiva e tristeza, porque elas vêm juntas, né? A tristezinha, aquela... E a raiva é o sorrisinho do pincher que vem. E aí as duas veio e ela travou. Falei, olha, minha deusa, pra não expor o nome. Você tá sentindo... Faz sentido que essa emoção seja raiva e tristeza? Aí aquela catarse. Veio. E aí regulação emocional, né? Centra seus pés, perceba o peso do seu corpo na cadeira, solta a pressão da boca, relaxa os ombros, tô aqui com você. E aí online você pensa, meu Deus, porque presencial você vai lá e tem acolhe. Recurso. E online? Então esse treinamento me faz também perceber, trazer um pouco mais de proximidade para o atendimento, que no online às vezes a pessoa fala, ai, não tem conexão, a pessoa nem tá me vendo, nem vai perceber. Então esse exemplo foi muito importante, porque depois dali, o processo terapêutico dela, avançou de uma maneira que ela falou, meu Deus, eu nem esperava que hoje eu estaria tendo esse resultado. Uma pessoa que estava com depressão profunda, pensando em... não quero mais viver, não faz sentido mais estar aqui. E ao olhar para aquele trauma profundo, dar nome, perceber a emoção, saber fazer a regulação emocional. Porque uma coisa é você tocar o trauma, que é muito fácil, né, Rose? Olhar para o trauma e retraumatizar. Pois é. Porque você está revivendo uma situação que não é tão boa. Raiva e tristeza. Emoções primárias densas. Então, ter esse exemplo de, olha, percebi, ela não sabia identificar a emoção, não sabia dar nome. Ao identificar, dar nome, contextualizar aquilo de novo, ressignificando a sua própria história, aí avançou. Outros casos também, né, de me conta um pouco mais de como é a relação com seu pai, com a sua mãe. Boquinha de desprezo. O que faltou nessa relação de figura materna e paterna? Ai, não me senti vista. Tinham outros irmãos. Eu ficava com o pior do que sobrava.
Então, é essa coerência entre o que está sendo falado verbalmente com o que não está sendo falado. Quem está fora ter essa percepção de comunicação não violenta, né? Porque uma coisa é, nossa, eu tô vendo tristeza e tô vendo raiva, hein? Sentiu raiva? Como assim sentiu raiva? Olha, que é um espaço seguro para você vivenciar essas 7 emoções universais, sem julgamento. Por mais que você esteja num ambiente analítico, mas sem esse julgamento moral do que é certo ou errado. Então, são exemplos do dia a dia clínico mesmo, que esse sim, né, tem essa coerência do ambiente, mas também já teve situações de vou no mercado, sou mal atendida e percebo no rosto da pessoa, tudo bem, não é comigo, essa emoção é dela. E esse é o papel também de quem tem esse conhecimento e agora tá chegando aí para vocês, de saber diferenciar o que é meu e o que é do outro. Assim como na ligação do WhatsApp, assim como numa entrevista da empresa. Então, ter esse jogo de cintura, né, Rose? De saber analisar do autoconhecimento de estou assim e o outro está se sentindo assim, o que eu tenho participação nisso, o que eu posso melhorar, ou o que não é comigo, é dele, eu posso nomear, ajudar, orientar, mas não fazer a parte dele, né? Verdade. Olha aqui. Nossa, eu tô até sem falar. Nossa, parabéns. Muito bem esclarecido. Gratidão. Muito rico isso. Tudo isso que você contextualizou me faz lembrar de uma frase que diz: tudo aquilo que eu não consigo dizer, basta olhar nos meus olhos, que eles te dirão tudo. Porque tem pessoas que realmente não conseguem expressar as emoções, por mais que queira. Só que quando você se buscou autodesenvolvimento primeiro, sabe que você também fala através das expressões, né? Se comunica de maneira não verbal. Às vezes aquela pessoa que está quietinha, está te dizendo tanta coisa. Tanta coisa. Que se você der atenção, aí onde entra o que você falou, atenção plena. Eu estou aqui com você, eu te vejo, eu te enxergo. Então, realmente, você não precisa ficar ali cutucando aquela pessoa. Por que você tá calado? Por que você não tá falando? Por que isso? Por que aquilo? Você sai dos porquês e passa a compreender e acolher quem tá à sua volta. E então, eu acho que todo esse papo que você, né, todo esse nosso bate-papo hoje foi enriquecedor, porque eu acho que quem está nos vendo, né, agora e vai nos ver depois, ou vai somente nos escutar, vai compreender a importância, né, de buscar conhecimento nesse sentido e aceitar e entender que sim, a gente se comunica de diversas maneiras. Por isso que chama-se, né, comunicação verbal e não verbal. Em que momento eu vou unir as duas e ter congruência no meu dia a dia, né, em todas as minhas relações. Muito obrigada, Gabriela, por esse papo tão esclarecedor. Eu poderia passar aqui o resto da tarde conversando com você, mas temos um horário, infelizmente. Cronos, né? Na mitologia grega diz, né? Cronos engole os filhos. Isso. E Cronos rege o nosso tempo. Isso. Então a gente se sentiu assim hoje, né? Falando, eu queria mais. Não me devora, não. Quero mais tempo. Eu quero mais. Eu acredito que os meus aléns do óbvio também vai querer mais de você. E vou te convidar para eu descascar mais camadinhas dessa cebola que é você aí. Mas antes de finalizarmos, tem alguma frase que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Ou os meus, olha isso aqui. Além do óbvio. Que linda. Que frase. E quando arrepia é genuíno. A frase que me tocou quando você falou assim de primeira é: eu me curo com a sua cura. Então olha lá para a câmera e diz para eles a frase. Essa aqui, ó. Eu me curo com a sua cura. Porque sempre quando a gente toca o outro, há um pouco do outro em nós. Se formos pensar, olha, que somos seres conectados. Que quando você verbaliza algo para mim, verbal ou não verbal, isso me toca. E isso também me gera uma transformação. Então, cura é um termo assim muito... não pode falar cura, né? Mas o que é cura? É um espaço acolhedor? É um abraço
que seja seguro, afetos seguros, a presença, o olhar no olho. Então, essa cura é promovida através do contato com o outro. Então, essa frase me marca muito. Tá no meu livro. Que te legal. trouxe para te presentear. Muito obrigada. Que chama o livro Mulheres Rubis. É uma coletânea onde várias mulheres colocam seu relato. E aqui tá ela, ó. Eu me curo. Eu me curo com a sua cura. A sua cura. Que ótimo, que lindo. Vou adorar ler seu livro. Ai, vou te... Acabando aqui, vou fazer uma dedicatória especial. Trouxe com muito carinho. Bom. Trouxe um para você. E se o pessoal quiser comprar ou adquirir seu livro, como é que faz? Tá com a editora Renascer, que aí eles têm os exemplares e tudo certinho, mandam. Também quem quiser entrar em contato comigo, eu mando com dedicatória especial com o teu nome e aquilo que eu sinto que vem da presença, uma dedicação especial. E também tem na Amazon, tem no Mercado Livre, mas eu acho que assim, o que vem por mim vem com carinho, que eu consigo fazer ali algo mais especial. Às vezes eu monto um kit, é o intuitivo. Que bacana. Então, tá aí, é o filhinho. E a história do livro Mulheres Rubi é essa experiência, Rose, de mulheres que se veem com bijuteria, às vezes sem valor, sem autoestima, e elas se tornam verdadeiras joias, né? A gente pensa que o diamante é uma gema muito uau, mas o rubi, ele fala do aspecto feminino, da espiritualidade, do amor incondicional, de transformar chumbo em ouro, que é isso, eu pego algo denso que aconteceu na minha história e transformo em algo puro, genuíno, que é o ouro. Então, vou fazer uma dedicação bem especial. Trouxe 2 para caso a audiência, os ouvintes queiram, para você poder presentear. Opa, vou fazer sorteio. Olha só, já que ela vai, me presentear com 3, 1 meu e 2, eu não vou, Olha, vai ganhar o livro. Vamos lá. Me ajuda? Que tipo de sorteio? As 10 primeiras não, os 2 não. Quem entrar em contato comigo ainda hoje, até às 19 horas, falando eu quero o livro, vai ganhar. Pronto. Isso. Entra lá no meu @ além do óbvio MesaCast e diz, eu quero o livro, os primeiros, aí eu vou olhar, quem foi a primeira, quem foi o segundo. Então, os 2 primeiros que fizer isso, vai ganhar o livro. Deixa eu mostrar aqui para eles. Será uma honra. Só um aqui, ó. Esse livro aqui, ó, magnífico. Mulheres Rubi. Quer ganhar? Então, entra lá no meu @ e diz, eu quero o livro Rubi. Os 2 primeiros, só tenho 2. Porque somos verdadeiras joias. Exatamente. Gabi, de verdade, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E você vai voltar depois. Estou empolgada para retornar. Perfeito. E para você que nos assistiu até agora, o meu muito obrigada. E se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, porque tem muita coisa boa nas próximas quintas-feiras e durante o mês de abril, com 2 novos quadros interessantes que prometem te trazer muito conteúdo bom. O Além do Óbvio é para isso, para te desafiar a buscar tudo fora do convencional, se desafiar a buscar o invisível. E a gente só pode fazer isso quando a gente enxerga além do óbvio. O bate-papo com a Gabriela hoje deixou claro que a comunicação, seja ela verbal e não verbal, é muito importante. Comunicação é tudo. Não deixe de se aperfeiçoar nela. Com a comunicação assertiva, podemos conquistar o mundo. Podemos realizar mais sonhos, podemos evitar conflitos, podemos acolher pessoas, podemos inclusive melhorar as nossas relações no geral. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido muito produtivo para você e que você consiga usar no seu dia a dia. E se fez sentido para você também, compartilha com outras pessoas. Olha, assisti o MesaCast de hoje, adorei, estou compartilhando com você. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo episódio do MesaCast. Um beijo.